Olá! Neste trabalho serão abordados vários temas que são fundamentais no melhoramento genético de bovinos de leite, com o objetivo de compreender a complexidade, a importância e os diversos fatores que influenciam. Inicia-se com a escolha de um progenitor que precisa gerar ótimos resultados em relação às características de conformação, acessórias e produtivas das suas progenes, além do retorno econômico que deve gerar ao produtor. Ferramentas do melhoramento genético, características quantitativas e seus atributos, herdabilidade, valor genético e diferença esperada na progenie, correlação, interação genótipo-ambiente, acurácia de seleção, intensidade de seleção, mudança genética e repetibilidade, são os temas escolhidos. O melhoramento genético animal tem como ferramenta tanto a seleção quanto o cruzamento. A seleção é um processo que visa escolher os melhores pais para uma progenie com base nas características que se deseja perpetuar ou melhorar. Por outro lado, o cruzamento é um acasalamento entre diferentes raças que visa incrementar a produção e produtividade, trazendo uma característica desejada de forma mais rápida que a seleção. Porém, as duas ferramentas devem ser utilizadas concomitantemente, visto que essa associação produz um efeito benéfico para um programa de melhoramento genético. Dentro do melhoramento genético possui características qualitativas, são aquelas que dependem de poucos genes, pouca influência do meio e distribuição fenotípica discreta, e possui também as quantitativas, dependem de muitos genes, grande influência do ambiente e a distribuição fenotípica é contínua. A ação genética não aditiva é subdividida em dominância, sobredominância e epistasia. Em relação à genética aditiva, cada gene que influencia na expressão de uma determinada característica tem sua contribuição. A herdabilidade pode ser considerada tudo o que é passado entre as gerações ou quanto uma característica depende da genética. Ela é medida uma vez na vida de um animal. Entre duas gerações, ela pode variar entre 0 a 1. Sendo que a característica é considerada baixa quando é entre 0 e 0,10. Quando o valor é intermediário, entre 0,10 e 0,30, pode ter uma resposta considerada mediana para a seleção. Em relação à herdabilidade alta, é considerado de grande interesse zootécnico, valor maior que 0,30. Características de produção, conformação e acessórias são consideradas de extrema importância para uma vaca de leite. Alguns exemplos são a produção de leite, contagem de células somáticas, profundidade corporal, características de conformação do úbere, intervalo entre partos, velocidade de ordenha, angulosidade, profundidade e entre muitas outras. Em relação às estimativas de herdabilidade de gado leiteiro, em geral, são herdabilidades médias para baixas, ou seja, será necessário várias gerações para apresentar uma evolução positiva e significativa. As exceções a isso são características como a porcentagem de gordura, que varia entre 0,50 e 0,70, e porcentagem de proteína entre 0,40 e 0,69, possuem uma herdabilidade alta. O valor genético estimado é em relação ao quanto cada gene contribui para uma determinada característica e sempre está se referindo à genética aditiva, pois a não aditiva não é possível estimar ou prever. O valor é sempre estimado, ou seja, ainda não é conhecido todos os genes que podem influenciar nas características. As características com alta herdabilidade e alta acurácia possuem os melhores valores genéticos. Pode ser avaliado também o desvio esperado na progenie ou habilidade prevista de transmissão dos progenitores de uma população em relação à produção dos seus filhos. É passado metade do valor genético estimado dos seus alelos. A correlação genética é a relação entre características, com ela é possível observar a relação entre duas características que têm suas expressões influenciadas pelo mesmo grupo de genes. A contribuição de cada gene para duas ou mais características pode ser classificado como positiva, neutra, negativa, e os valores variam entre 0 e 1. A aplicação em bovinos de leite é: a produção de leite em relação à produção de gordura possui uma correlação positiva varia entre 0,70 a 0,80, ou seja, melhorando uma consequentemente a outra característica será melhorada. Agora, a produção de leite e a porcentagem de gordura possuem uma correlação negativa entre menos 0,07 a 0,67. Dessa forma, se optar por melhorar a primeira, consequentemente a segunda irá diminuir. Interação genótipo-ambiente é a avaliação de uma determinada característica de um animal que está adaptado em um ambiente e irá produzir em outro local. Em relação ao gado leiteiro, uma interação importante é em relação à produção de leite. Um animal que está adaptado a uma condição e a um ambiente, dificilmente vai produzir mais do que a sua média em um outro local, onde não tem as mesmas características. A acurácia é a medida entre a correlação do valor estimado e o valor real de determinada característica. Quanto mais informações em relação ao progenitor que será selecionado para ser reprodutor, mais alta será a acurácia e consequentemente mais alto o valor do sêmen. A intensidade de seleção é de acordo com a escolha de animais dentro de uma população. Se for escolhido apenas uma pequena porcentagem mais rápido é o resultado dentro daquela característica que precisa ser trabalhada e melhorada. Em contrapartida, é um processo mais demorado para se manifestar em todos os indivíduos, pois a frequência alélica é baixa, levará mais gerações.
Esse fator pode ser aplicado a todas as características, desde que seja feita uma seleção de indivíduos classificados como superiores dentro daquela característica desejada, como produção de leite, de um determinado rebanho. Um dos principais objetivos de um programa de melhoramento genético é a mudança genética da população, realizada através do aumento da frequência do gene escolhido para ser intensificado. A quantificação dessa mudança genética é de grande importância não somente para apurar o quanto essa mudança desejada está avançando, mas também para realizar correções dos rumos do programa, uma vez a mudança de determinado gene em um rebanho leiteiro está diretamente relacionada principalmente ao aumento na produção desse animal, que é o objetivo principal. Repetibilidade é uma tentativa de prever uma produção ou desempenho futuro. É medida em uma população, relacionado a uma característica e em dois momentos na vida do mesmo animal. Possui uma variação de 0 a 1, ou seja, quanto mais perto de um 1, significa que a repetibilidade é alta, dessa forma é possível estimar o desempenho de um determinado animal no futuro. Um exemplo para bovino de leite é, o intervalo entre partos, possui uma repetibilidade baixa entre 0,01 a 0,10, então não é possível estimar uma produção futura. Existem características que possuem mais probabilidade de repetir o mesmo valor no futuro como, peso ao desmame da mãe, peso ao nascer da mãe, lactação, gestação e características de carcaça.